Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: esqueceram do Senhor, por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Para isso a gente vai usar o texto sagrado que encontra-se em Ageu, capítulo 1, versículo 1 ao 14 e Ageu, capítulo 2, versículo 18 ao 19. E Deus vai falar comigo e contigo. Aqui Deus vai falar com o povo e vai dizer sobre o templo do Senhor, que estava em ruínas. O povo estava morando em casas luxuosas. E Deus diz: ei, é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto o meu templo está em ruínas. Ou seja, trazendo para os dias de hoje, como que é o mundo aí fora. O mundo aí fora, eles estão correndo atrás de lábios postiços, sobrancelha postiça, cílio postiço, seio postiço, dente postiço. Querem mostrar para o povo que é lindo e maravilhoso. E muitas das vezes a pessoa já tem seus 50, 60 anos, mas quer viver como se fosse uma menininha de 18, né? E às vezes, o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Muitas das vezes estamos correndo muito das coisas seculares. A gente quer conquistar, a gente quer isso, a gente quer aquilo, a gente quer fama, a gente quer glória, a gente quer mostrar para a irmãzinha do lado que os meus seios é o mais bonito, os meus lábios é o mais carnudo, os meus dentes são os mais brancos, o meu corpo é o mais bonito. E quando vai ver o templo, que a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo, quando vai ver por dentro, está oquinho da Silva. Quando vai ver aquela família, aquele casal, ele vê os filhos dele se afastando da presença do Senhor. Mas por que se afastou? Responsabilidade dos pais, porque a Bíblia diz que é os pais que têm que falar da palavra do Senhor, de dia, de tarde e antes de dormir. E quantos pais de família não faz uma reunião familiar para falar da Bíblia, das maravilhas do Senhor, para colocar temor no coração dos filhos? E Satanás olha e fala: tá do jeitinho que eu gosto. A casa exterior tá até bonitinho, tá até tendo uma aparência, mas o interior tá oco, tá cuidando muito do exterior, correndo muito das coisas do mundo, as coisas seculares, e não está cuidando do interior. E muitas das vezes, quando Deus pega, aí ele começa a tratar. Aí você vai ver que tem alguns irmãos que Deus fecha, que Deus cerra. Ele deixa, não cai mais o orvalho do céu e a terra não produz os seus frutos. O que isso quer dizer? Deus fecha os nossos negócios. Deus fecha a torneirinha do céu. E quando você vai ver, as coisas não andam, as coisas não fluem e começa a dar as coisas erradas. Por quê? Estamos cuidando muito do exterior e não estamos cuidando do interior. Vamos para o texto sagrado, meus irmãos? Que o Espírito Santo de Deus abra nossa mente, nossa visão e o nosso coração, para termos o melhor entendimento da palavra de Deus. Lembrando que a gente vai ler a versão NAA, Nova Almeida Atualizada. E o texto sagrado diz assim, Ageu capítulo 1, do 1 ao 14. No segundo ano do reinado de Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Meu irmão, nunca deixe para amanhã. Leia a Bíblia, busque a Deus, se enche do Espírito Santo, as demais coisas Ele vos lhe acrescentará. Está entendendo? Não deixa para amanhã não, porque papai pode cerrar o céu, cerrar o orvalho e a terra não produzir mais fruto. O que é a terra não produzir mais fruto? É o que eu disse. Deus fecha a torneirinha do céu e começa a trabalhar contigo e comigo. Por quê? Porque Ele vê que a gente está cuidando muito do exterior, muito da nossa beleza, querendo se aparecer para os outros, e o interior da gente está vazio, está oco. A família, os filhos se afastando de Deus. Por quê? Correndo atrás de mamon, correndo atrás de dinheiro, correndo atrás disso, daquilo, lábios carnudos. Eu tenho que ter meus lábios carnudos, tenho que pôr aqueles dentes de porcelana, tenho que pôr cílios. Como diz um amigo meu, quando vai enterrar o camarada, o homem e a mulher hoje em dia, 70% do corpo dele é original, os outros 30% já não é. O lábio já não é, o seio já não é, os cílios já não é, a unha já não é, o dente já não é. Está entendendo, meu irmão? A gente quer muito se aparecer
aparecer para os outros, se apresentar. Ai, a melhor casa, o melhor carro, a melhor empresa. E quando vai ver, a pior comunhão com Deus. Pode ter a melhor na aparência para os outros, mas na comunhão com Deus é pior, porque Satanás está trabalhando ferrenho na vida das famílias, tirando, começando pelos filhos, porque ele sabe que se trabalhar ali nos filhos, depois vai dar problema lá na frente. Filho de crente casando com ímpio, filho de crente fazendo tatuagem, filho de crente bebendo, filho de crente se prostituindo, filho de crente usando droga, filho de crente no mundão. Ele sabe, então ele diz: ei, dá glória, dá fama para ele, para ela, que você vai ver. Enche ela do Deus Mamão, que eles gostam de dinheiro. Crente ama, é apaixonado pelo dinheiro. Deixa ela trabalhar, que você vai ver que ele entra na família e destrói. Então nós vamos ver aqui o que Deus está dizendo para mim e para você sobre o templo do Espírito Santo que somos nós. Temos que tomar muito cuidado, porque o que eu estou trazendo para os irmãos aqui é nos dias de hoje. Nós vamos ver aqui que o povo estava cuidando muito das suas casas luxuosas e esqueceram do templo do Senhor. Trazendo para os dias de hoje, são as coisas do mundo, a gente correndo muito atrás das coisas do mundo e esquecendo de se alimentar da palavra, esquecendo de orar, esquecendo de fazer a leitura devocional, esquecendo de falar da palavra para os filhos, para a família. Está entendendo, irmão? Esse povo diz: ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor. Olha o perigo, meu irmão, da gente correr das coisas do mundo e esquecer de se encher de Deus, esquecer de orar, de buscar, de ir para a igreja com alegria, porque muitos vão forçados, não vai por alegria coisa nenhuma, né? O discernimento que o diga, o espírito de discernimento que o diga. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos. Considere o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põe roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para colocá-lo numa sacola furada. O que acontece? Aqui Deus já estava trabalhando no povo. Deus já estava trabalhando. Quem sabe você, meu irmão e minha irmã, está me vendo e as coisas para você está tudo parado, tudo travado. De repente o céu retém o orvalho e a terra não está produzindo os frutos. O que eu estou querendo dizer? De repente você está trabalhando, mas não está produzindo nada, não está indo para frente, as coisas não estão acontecendo. Sabe por que não estão acontecendo? De repente você deixou para cuidar muito das coisas do mundo, muito do teu corpo exterior. Você correu muito atrás das coisas seculares, esqueceu-se de Deus. E quando a gente corre muito atrás das coisas do mundo, as coisas seculares, e esquece-se de Deus, o que acontece? Deus fecha o céu para mostrar que é Ele que abre a porta, Ele que abençoa, Ele que abre as comportas dos céus e derrama bênçãos sem medida sobre nossas vidas. Então, de repente, a tua vida está travada por causa disso. Deus diz: não, está cuidando muito da tua casa luxuosa, muito do teu carro, muito da tua empresa, tá bajulando muito os filhinhos, com muito presentinho, muito mimimi, mas não tem nada de Bíblia, tá oco, vazio, crente oco, é até crente, mas é oco, tem aparência, o povo olha os irmãos, nossa, que irmã bonita, mas Satanás fala: tá oco, tá cuidando do dente, da beleza, tá correndo atrás de mamão, mas está oco do papai. E quando a gente fica oco do papai, acontece isso daqui: ele fecha os céus e a terra, e a terra não produz o seu fruto. A gente trabalha, e é como se o dinheiro estivesse num saco furado, não rende para nada. Sabe o que Deus está querendo? Que cuide do templo dele, o templo que somos nós. Nós somos templo do Espírito Santo. Deus quer que você tenha mais comunhão, mais devocional, mais oração, mais reverência, mais santidade, mais temor. Se encha de Deus, que as demais coisas Ele vos lhe acrescentará. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considere o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Dele me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor.
Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando levaram para casa, eu dissipei com sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas. Olha só, meu irmão, muitas das vezes as coisas não vão para frente, porque o templo do Senhor está em ruínas, está vazio, está oco. Deus sabe o nosso coração, Ele sabe que a gente é ganancioso por dinheiro, a gente gosta de se aparecer para o vizinho, a gente gosta de se aparecer para o parente, a gente quer ter carro, a gente quer ter casa, a gente quer fazer academia, quer colocar cabelo postiço, unha postiça, lábios postiços, seio postiço, dente postiço. Meu irmão, Deus sabe. Deus sabe que você gosta de um luxinho, Deus sabe que você gosta de se aparecer. Ele disse: ei, cuide do meu templo. É por isso que vocês não estão indo para frente, porque estão cuidando mais das coisas seculares do que das minhas. Pergunta o Senhor dos Exércitos: porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Deixamos as coisas de Deus e corremos atrás dos nossos negócios. Eu quero ser rico, eu quero ter dinheiro. Quando eu for na festa, eu quero que o meu vizinho, meu parente olhe que eu sou o cara, que eu cheguei com a BMW para se aparecer. Deus sabe que às vezes você só quer algo para se aparecer para os outros. E o inimigo sabe muito mais, porque ele sabe que se ele disse para Jesus, se prostrar aos meus pés, tudo isso eu te dou, porque foi me dado. Ele estava querendo dizer o quê? Eu tenho poder para abençoar também, é só me adorar. Deixa Deus de lado que você vai ver, é só fama que você quer, né? Carro, luxo, glória, quer se aparecer para os outros? Então vem comigo. É isso que o inimigo quer, que você vai lá e viva só de aparência, mas o teu interior está oco, a casa do Senhor, que somos nós, está oca. Enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, quando você vê que Deus fechou a janelinha do céu, que nada está indo para frente, de repente Ele quer que você cuide mais do templo interior do que o exterior. Porque a partir do momento que você começar a cuidar mais das coisas de Deus, olha só o que Ele vai fazer. Ageu 2, 18 a 19. Por isso, desde os dias de hoje, desde o 24º dia do 9º mês, desde os dias que foram lançados os alicerces do templo do Senhor, considerem no seguinte: ainda há semente no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romanceira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Meu irmão, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se está acontecendo com você o que estava acontecendo com o povo, cuidando mais das suas casas luxuosas e esperando ter dinheiro, prata, porque muitos aqui eles viram a ruína do templo de Salomão e eles falaram: não, vamos construir qualquer coisa para Deus. Mas Deus estava dizendo: ei, vai até os montes e pega madeira e reconstrua. A glória da segunda casa será maior do que a primeira, se você continuar lendo o livro de Ageu. Aí o povo vai, o povo desobedece, depois vem outra palavra, o povo começa a obedecer. E a Bíblia diz o quê? Desde o dia que eles começaram a colocar o alicerce, o fundamento do templo, Deus do céu viu, se agradou e disse: agora, a partir de hoje, eu abençoarei. Meu irmão e minha irmã, de repente Deus está esperando você apenas colocar o alicerce. O que é colocar o alicerce, irmão Edson? É começar a se voltar para Deus de coração. Buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas, sabe? Pare, de repente você mesmo, se você parar para pensar, você vai falar: irmão Edson, realmente é isso, eu estou cuidando, estou correndo muito atrás de dinheiro, atrás de fama, atrás de glória exterior, estou deixando de cuidar o interior. Mas Deus diz para mim e para você: a partir do momento que você colocar o alicerce, eu o abençoarei, mas de hoje em diante eu abençoarei vocês. Meu irmão, o negócio de Deus é estreito. Papai, ele fala comigo e contigo, e ele está falando com irmãos e irmãs aqui que estão cuidando muito das casas luxuosas, muito do exterior, e esqueceram do interior. É por isso que papai,
ele fecha, as coisas não vai para frente, fica travado, nada dá certo, aflição atrás da aflição, porque papai veio e falou, não tem jeito, eu vou ter que dar uma travada, senão eu vou perder para o inimigo, vou ter que cerrar o céu, travar, embaraçar tudo, para eles verem que primeiro cuide das minhas coisas, busque a mim, adore a mim, se santifique, jejue, adore, tenha reverência, santidade, fale da palavra para os teus parentes que estão prestes a morrer, tu não prega nem para eles, fala da palavra para os teus filhos, que você está vendo que os teus filhos estão indo para o mundão, do jeitinho que o inimigo quer, quando você vai ver, casou com ímpia, casou com quem não é de Deus, está te dando problema, entra nas drogas, está querendo fazer tatuagem, está deixando você de cabelo branco, sabe por quê? A culpa é tua mesmo, é dever teu fazer uma reunião, no mínimo, uma vez por semana e falar das maravilhas de Deus. Então o papai falou comigo e contigo, volte a cuidar da minha casa, coloque os alicerces, que quando você tiver uma posição, um posicionamento, quando eles colocaram o alicerce, meu irmão, foi sinal de posicionamento, eles ouviram a voz do Senhor, e se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Meu irmão, Deus está falando comigo e contigo, tenha um posicionamento, coloque os alicerces, que a partir do momento que você colocar os alicerces, eu o abençoarei. Está entendendo? Colocar o alicerce, o que é, irmão Edson? É se voltar para Deus, se enche primeiro de Deus, porque Ele vai te abençoar. Ele sabe o desejo do nosso coração, né? E a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável para todos nós. Tá bom, meus irmãos? Então não se esqueça, volte a colocar o alicerce, se volte para o Senhor, porque de repente você está travado, porque você está cuidando muito das casas luxuosas, muito das coisas seculares, se esqueceu do papai. Tá bom? Fique na paz do Senhor e que Deus te abençoe.